Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boas tardes, filhos de Deus, família de Deus, como estão vocês? Hoje tem um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa. Aqui já está chegando, estamos em primavera, né? Aqui se diz que lá sangue altera, em Espanha. Então, vamos começar, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Que Deus abençoe todos vós outros que estão aí seguindo-me, graça a todos vós outros, já com muitos seguidores, não vou dizer quanto, pero estou seguro, porque eu creio que não sai aí, fumado, tá? Não tem perda, entendeu, Ninhas? Porque dou truco, e também estou, hoje eu estava pensando que feliz sou por ser católica. Já eu direi por quê, né? Que é o livre-albedrio, e que bonito quando tu escolhe andar com Deus, contigo, por ti mesmo, isso que eu quero com os outros, tá? Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Glória a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Me vindo no meu coração a hora para agradecer. Agradecer por mim. Agradecer por mim, neninha amada. Está tudo bem. Disse que já agradeça. Já agradeça. Acabo de pôr aqui, disse agradecer. Que está tudo em ordem. Você que estou falando. Que estuvo há 2 dias no hospital, tá? Seguramente foi a virose esta, entendeu? E que é muito forte, tá? E aguentar os tratamentos, porque os tratamentos eles vão fazer, claro. Pero a hora mesmo, o Senhor pôs no coração para agradecermos. E eu sei que está falando contigo, agradeça já, linda. Porque os filhos de Deus, ele está provando porque tem as coisas grandes para ti. Tá? Mamá, minha prima amada, graças pelo como me cuidaste, pelo como estiveste comigo, tá? Me recorde que tu és da Assembleia, né? Recorda quando tu me has dito, e vou, na Assembleia tem aí um pastor mais guapo, jovem, que estava do lado, não? Tu da Assembleia, recorda aquele dia, minha filha? Deus pôs aí as 2 filhas de Deus pela noite para esperar os filhos deles, que as mães oram por eles, tá? E disse, agradeça. Então, se vamos agradecer pelas bendições e pelas pessoas que estão sendo atendidas nas orações, porque Deus está atendendo as orações, ter seguro disso, tá? Que eu falo. Ele atende todas as orações, tá? Pero, graças a Deus, sempre está aí. E pus no meu coração em pensar que agradecer. E sei que Ele está falando comigo e contigo, viu? Sem sombra de dúvida, mandar. Mamãe, é porque vem de bendições grandes, sem provação, viu? Faltaria mais. Tá? Como tá a tia, que Deus lhe dê saúde, que ponga na bênção em mim, vida eterna. A lindinha também, tá? Que parece que o tempo não passou. Minha tia Lourdes, que era da Igreja Batista, toda a minha família, minhas primos, Anguera, felicidade, tudo de bom, todo o povo de Anguera aí, tá? Lusa, Jande, meus primos, tantos, tá? Que eu vi outro dia foi César, né? No Face. E a esse povo, a família amada, Soraya Laninha, tá? Que graças, minha tia Ana, todos vós outros, tá? Já oramos. Hoje temos aqui as pautas, né? Vamos alabar, né? E depois vamos falar do pecado. Se somos escravos do pecado, tá? Vamos falar dele, tá? E depois sobre orar pelos ninhos e também orar um pouco pela economia, né? Esses arranha-céus aí, meu Deus, para que a coisa venha despacio, para que não seja isso como a gente está pensando, tá? Então, vamos lá.
tá? Vamos alabar. Eu vou dar um trocito, uma frasezinha na estrofe de uma música que me lembrei de Nelson Ned, tá? Se eu puder falar com Deus, se eu puder falar com Deus, manda aí, que linda, tá, primas? Eu creio que quem gostava muito do Nelson Ned era minha tia Laíde, né? Se tu puder falar com Deus, que falaria com Ele? De ouvir o espírito dele e Suzaza, tá? A Zaza, ela vai ser mencionada aqui, que é o Espírito de Deus vivo. Em um momento que ele habla com Elias mais dois, quando sobe com Jesus, tá? Mas vê-lo, não. Não podemos vê-lo, porque é um poder tão grande que não aguentaríamos, tá? E outra coisa, de ouvir, vi os pés de Deus, porque eu estava levantando e o Senhor me falando comigo, pondo a mão na minha cabeça, Jesus, via Jesus e a Maria ali no cielo, né? E os pés de Deus em sandália, a roupa branca, tá? Ao lado sentado, já quisera mais, né? Que eu pudera ver o rosto de Deus, não? O rosto de Deus é todos nós outros, porque ele disse que fez a nós outros a semelhança dele, mais semelhança dele. Então, e eu estou vivendo na palavra que falava sobre que Deus, eu vi os pés dele, porque Deus tem uma parte na Bíblia que ele abre, aonde nós chegamos aí, que estamos estudando ela desde o início, acaba a raba, porque eu leí assim, como um livro, tá? Não se preocupe que eu vou dando, explicando, vamos parando, porque é difícil às vezes, tá? É igual que uma amiga minha, que eu comprei vários versículos de Dom Quixote, me rei tanto com Dom Quixote, meu Deus! E uma cunhada minha me perguntou se eu entendi, se tu leu Dom Quixote, porque ela leu, eu não fui capaz de entender, eu digo, leí que me rei tanto com o gigante, na parte do gigante, eu leí também a Tomador, espero, não, como o primeiro, tá? E comprei vários, saliva aqui de regalo livros em vários periódicos, saiu de Eu País, Eu Mundo, tá? La Voz, vários outros. Pero eu creio que foi O País que deu 2 tomas de... Os primeiros que li foi vindo de regalo no periódico. Eu comprei a posta, né? Porque na cafeteria, mas eu comprei a posta porque queria ler Dom Quixote. A gente diz Dom Quixote em português. E é maravilhoso. Se tem a oportunidade de ler Cervantes, leiam, tá? Me rei muito, muito, muito. E então, minha gente, vamos lá, não? Ao final, já oraremos pela proteção, por saúde. Deus diz que já esteja agradecendo, que a gente que já está recebendo bênção e sanada. Não, Deus não custa que tenha dúvida. A certeza, quando o Papa, primeiro dia que falaram do Papa, tá? Que ele estava enfermo com os 2 pulmões, eu fala nisso, mira, é uma friagem, perdona, tá, gente? Não sei se estiver errado. Chase. Tô com a ventana aberta. Se eu puder falar com Deus. Tô com a ventana aberta. Tá? Que a gente não sabe. É uma época
Entretempo. É uma época que não me gusta. É entretempo. Primavera, outono. Deus, a gente não sabe o que vestir, nós outros não sabemos, nós não sabemos o que vestir. Eu tenho o costume de tapar sempre. Você que quer venir à Europa, tá? Tem que trazer muita coisa de frio, tá? Com colho alto, pessoas que têm tendência a ter problema na garganta. Tosse, eu nunca fui de ter problema na garganta, não. Em Brasil, há pessoas que, incluso, se operam garganta. E assim, luta assim. Ela agora vai melhor, mas de pequena tudo, assim, essa enxaqueca assim na garganta, né? Reclamava da garganta, mas com o tempo passou. Tá? Eu estou tão feliz, perdona, feliz que já estou andando sem muletas, tá? E aos pouquinhos, tudo como Deus quer, Deus está limando, nos curando, e aproveita e é cura também para mim, né? Cada dia mais. Agradeço de novo aos enfermeiros, os cientistas, mente de Deus, os médicos, toda essa gente aí que vimos, dá o valor que tem que dar. Aqui todas as tardes tinha palmas para agradecer a eles, os sanitários, que eu também hoje sou uma, sou sanitária também, incluso estou buscando, né, assim, pelas manhãs, nas 4 horas, porque eu estou em casa, e se me cai em cima, se diz assim aqui, tá? Para poder sermos cada dia melhor para Deus, né? Então, esse é um momento para mim de glória, tá? E notei, já quando eu comecei a orar por vós outros, que o Senhor também pensou a cada dia mais meter mão no meu corpo, porque as sequelinhas aí está, né? Mas graças a Deus é mínima. Tem uma molestinha assim na cadeira, porque tenho aí no tornilho, né? É moléstia. Meu bom Deus, amado de Cristo e Senhor, que maravilha. Pai, graças. Graças por ser tão bom e maravilhoso a nós outros. Então, eu estava dizendo que estou contenta por ser católica, porque é o livre-albedrío. As pessoas que não entendem as religiões, eu sempre entendi a Igreja Católica. Somos de família maioria católica, minha prima, lá, maravilhosa, Rafa, que é dos mormônios aí, hein? Aquele dia, hein? Ah, Jesus, Luiz Ninhos, ah. Os ninhos têm que orar, Jesus não escuta. Oraste, foste à igreja, e Deus lhe deu o que tu pediu, não foi? Ah, quantos anos? 11, 12, por aí, né? Esse ano já tem uns 13, não? Rafinha lindo. Meu priminho lindo, tá? E tantos outros primos, todos os ninhos de minha família, que estão cerca, que não estão cerca. Meu Deus, tenho tanta saudade de Rainha. Gente, tem notícia aí das ninhas. Às vezes via desu, todos eles, né? Estou em feira. Não, por favor. De notícia, porque meu tio Armando, que vinha com caminhão, tá? Quando ia para Salvador, lá em casa. E tu viu um tempo lá em Feira de Santana, na Copa do Mundo. Que a Copa do Mundo tá vindo aí de novo, não? Então, se hoje eu estou assim de novo, dia de Santa Bárbara, né? E porque me gusta ser católica? Porque eu sou uma católica luterana, não? Desde pequena. Eu sou aquela católica, eu era aquela católica que eu ia à igreja, pero todo chamado para ler a Bíblia, ter o conhecimento da Bíblia. E eu leia a Bíblia. Entendeu? Estou movendo a boca porque estou com uma jujubinha de menta. Então, eu leia a Bíblia, tá? Apesar de que na Igreja Católica, ela tem tem o Evangelho, que todo ano Deus tem permitido, graças a Deus, não deixa faltar. 2025, cada dia tu lê um. Não sei se aí, por aí, em algum outro sítio que me vejam, tá? Tem nas igrejas católicas. Mira, aqui tem San Juan 8:31.
Em aquele tempo dijo Jesus aos judeus que haviam creído em ele: se permaneceis em mim, palavra, sereis de verdade discípulos meus. Mira, eu tô aqui para falar de isto, né? E falsos erros de Abraão, tá? É que está no 8, no versículo 8, porque Deus não tem, né? Não tem nem como é que se diz? Filtro. Deus é assim, Pai. Deus Pai é assim. Tá? E ele mandava, né? Era ele que mandava as mensagens, não os profetas. Então, se aqui está falando muito de Abraão, e abra aqui. Falsos erros de Abraão. 8. Capítulo 8. E Juan. Estamos em Juan, tá? Eu fiz um livro na Bíblia uma vez que eu fui de visita na igreja, que eu estava levando algumas amigas, tá? Na igreja que era da palavra. Eu ia à igreja e levava elas, né? Que muitas era da palavra e não vão assim, é da igreja católica. Muitas se converteram aqui. Tenho saudade de vocês, tá? E me recordo muito de Márcia, Cláudia, Luzninho, o Baianinho, que ela foi para ali, Teneona ali. E o maior, que deve estar um homem zarrão, hein? Lembro muito de vocês. E que Deus os abençoe. São da Pentecostal, da Assembleia. E te digo uma coisa. Então, se eu buscando a Bíblia, vai ali o que eu disse, porque eu me olvidei, que eu li com 11 anos, que tinha aí Juan 1 e Juan 2 e Juan. Primeira de Juan. Então, se eu estou buscando a palavra, lendo em Juan, e não coincidiu, disse isso que é o que é, era eles têm uma da Reina Vitória, lá a Bíblia deles, não? Era da editora Reina Vitória, então se eu lendo, essa é católica, de Pablo. Então, se eu não encontrava, isto, vixe Maria, isto, como não encontro a palavra aqui? Porque estava em 1 de Juan, ou eu estava em 1 de Juan, estava em Juan, tá? Eu tinha lido de pequena. Então, o Senhor, a hora me falando, que queria que eu fizesse isso, já era hora. Não digo assim, mas como em plano, tá? Eu disse, tu tem que tomar café da manhã com a Bíblia, comer a Bíblia meio-dia, cenar com a Bíblia. Perdona. Porque há muito tempo que leíste e tem que estar aí com conhecimento para ler a gente, não? Aí eu quero mostrar que é o mesmo, viu, no Evangelho. Eles põem aqui os livros, os capítulos, tá? O versículo, e tu pode ir aí o Evangelho diário da Igreja Católica e tu pode ir na Bíblia, que é o mesmo sentido que diz. Mesma coisa. A Bíblia não pode acrescentar nenhuma coma, nenhuma vírgula, nem acrescentar e nem sacar, tá? Nada. Então, depois vamos falar disto. Então, se vamos alabar o Senhor, hein? Se eu puder falar com Deus. Então, eu estava querendo saber o que tu diria para ele. Porque eu vi muito simpático quando a gente diz assim: ah, é que se eu for a Deus, eu faria. Uma amiga há esse tempo disse: eu faria assim, assim. Graças, Senhor, que não somos Deus. E há esses 2 dias eu vi um pastor dizer: porque se ele for a Deus num assunto, graças a Deus que não somos Deus. Isto ele sabe muito bem, ele soube fazer tudo. E isto não deu poder a nenhum de nós outros para ser Deus. Porque sabemos como é o homem, né? Imagine só por ter poderes de chegar a um nível de status. Imagine, não os políticos ou algo. Imagine. Militares, tudo, fala nisso. Dani, tem aqui Daniel, o Rei do Leão, meu genro. Que Deus os abençoe, as Forças Armadas, que te cuide, tá? Que tenha força sempre. Tu sirve,
para tudo, tá? Recebiste o cetro da mão do rei, tá? Felipe, tá? Por ser o primeiro, hein? Então, se nos estudos na área que tu hecho de cabo, eu creio que agora está sendo para cabo, de sargento, tá? Primeiro em nota, tá? Que Deus te acompanhe sempre e ser feliz e abençoe a todos vós outros, viu? Os ninhos aí e os jefes, seus amigos, tá? Que tenham bendição de Deus. Então, sim, Daniel, que entrou e venceu, segurou o leão. Daquela, né? Que eles assistem espetáculos. Tinha aquelas áreas. Aqui tem esse sítio que parece a um luz. Olha, me dá uma raiva quando eu quero falar algo. Sei, as arenas. Que eles faziam espetáculo, poniam animais e tudo. E aí o Danielzinho entrou, menino, e venceu o leão. Tá? Assim de verídico, tá? Aqui também. Como Deus usou a Daniel, tá? Tua família, que estejam todos bem, tá? Então, se tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, Ele sabe de tudo que você tá passando. Ele vem te dizer que está cuidando. Ele sabe de onde vieste e aonde você quer chegar. Jesus, tá? E choro porque sei que o mundo todo chora e leva este sorrir, porque já chorei demais. Linda. Tá? Eva Ramalho canta, e também eu creio que Gal e Betânia. Eu era pequeno, eu me lembro. Só lembro que à noite ao pé da cama, a Virgem Maria juntava as mãozinhas e rezava apressada, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Maria que eu rezava, eu sempre engoli nas palavras, e muito cansada, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volto mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Nas Ave Maria que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. E muito cansada, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volto mais. Tenho saudade daquele tempo que te falava de minha mãe. Glória a ti, Senhor Jesus, amado Padre. Graças, Senhor, por ter venido à terra, Pai. Por estar com nós outros, por nos salvar, por nos cuidar, por nos amar tanto, Senhor. Tua mãe amada Maria, com sua luz sempre também nos cuidando. Nós outros não merecemos, sabemos que não é por merecimento, é por misericórdia. Graças, 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 perdona, Pai. Perdona, irmão. Perdona, Senhor Jesus. Tá? A hora recordamos, já há milhares de anos que recordamos aquele momento, Pai, para não esquecermos do que passou. Tá? Perdona-nos, todos nós outros. Tá? E por minha parte, perdona, Pai. Entendeu? Graças, graças, graças. Então,
E o pecado. O pecado, quando eu era pequena, muita gente, eu sei que lhe deu assim um pouco de coisa estar na igreja, porque só nos falava do pecado, que Deus, era como se Deus for aquela coisa, não, para nós outros, quando falavam do pecado, 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 não, nós outros tomamos como se Deus for algo, a imagem que dava era que Deus era, eu estou me mirando, tá? Era como se Deus fora algo é, que não era bueno, né? Que era um pai castigador. A imagem que tinha, não? Não, eu sempre senti que Deus é bueno. Mas dava essa imagem a nós outros, tá? E claro, um momentinho, porque eu tenho que controlar aqui.